Imagine por um momento que você está no aeroporto, esperando seu voo, quando de repente presencia uma cena que mudaria sua perspectiva sobre a humanidade para sempre. Uma senhora de 78 anos, com olhos confusos e perdidos, segurando uma pequena mala, é deixada sozinha em um terminal, cheio de gente por alguém que deveria protegê-la acima de tudo. O que aconteceu depois não só impactou todos os presentes, como restaurou a fé de centenas de pessoas na bondade humana. Esta é uma história real que ocorreu no Aeroporto Internacional de Miami. E quando você descobrir o que duas mulheres fizeram por essa idosa abandonada, talvez suas lágrimas também comecem a cair. Prepare-se, porque esta história tocará o mais profundo do seu coração e fará você questionar o verdadeiro significado de família. Era uma terça-feira típica no Aeroporto Internacional de Miami, quando Esperança Morales, de 78 anos, foi deixada em uma cadeira perto do portão 12. Seus cabelos grisalhos estavam desarrumados, sua roupa simples, mas limpa, e em suas mãos trêmulas, segurava uma pequena mala de couro desgastada que parecia guardar tudo, o que lhe restava no mundo. O homem que a deixou ali, seu próprio filho Roberto, de 52 anos, murmurou algumas palavras apressadas antes de desaparecer entre a multidão. Esperança ficou ali sentada, com o olhar perdido, claramente desorientada, perguntando a qualquer pessoa que passava onde estava seu filho. A doença de Alzheimer havia roubado gradualmente suas memórias mais preciosas, mas não sua necessidade de amor e cuidado. Os funcionários do aeroporto começaram a perceber que algo estava errado. Quando a senhora permaneceu no mesmo lugar por mais de 3 horas, repetindo as mesmas perguntas. Foi então que duas freiras da Ordem das Irmãs da Caridade, Irmã Carmen e Irmã Rosa, que esperavam um voo de conexão para Honduras, perceberam a situação desesperadora da idosa. "Onde está meu Roberto? Ele disse que voltaria", repetia Esperança com uma voz frágil que ecoava no terminal cheio de gente. As lágrimas começaram a rolar por seu rosto quando a cruel realidade começou a se tornar clara. Ela havia sido abandonada. O que as irmãs Carmen e Rosa descobriram ao se aproximar de Esperança foi ainda mais impactante do que imaginavam. Na pequena mala da idosa, encontraram apenas algumas roupas velhas, uma foto desbotada de uma família feliz e uma carta manuscrita que revelaria a cruel realidade por trás do abandono. A carta, escrita pelo próprio Roberto, dizia: "Mamãe, eu não posso mais cuidar de você. Os custos são muito altos e minha nova família precisa vir primeiro. Por favor, entenda que esta é a única solução." Irmã Carmen, com lágrimas nos olhos, leu a carta baixinho para sua companheira. A situação era ainda pior do que suspeitavam. Roberto não só havia abandonado sua mãe doente, como havia deixado instruções para que fosse entregue a uma instituição governamental que, segundo pesquisas das próprias freiras, tinha condições deploráveis. "Filha, você tem algum documento de identificação?" perguntou gentilmente Irmã Rosa, segurando as mãos trêmulas de Esperança. "Eu não lembro. Roberto sempre cuidava disso", respondeu a idosa, sua voz quebrando. "Ele disse que íamos passear, que seria divertido." "Onde ele está?" Os passageiros ao redor começaram a perceber a situação. Uma jovem mãe com seu bebê no colo se aproximou e perguntou se podia ajudar. Um homem de negócios cancelou uma ligação importante para oferecer assistência. O terminal, que antes era apenas um lugar de passagem, se transformou em um cenário de compaixão humana. Mas a situação estava se tornando desesperadora. O voo das freiras partiria em menos de 2 horas e Esperança não tinha para onde ir. Foi então que Irmã Carmen tomou uma decisão que mudaria não só a vida da idosa abandonada, mas tocaria o coração de todos os presentes. "Rosa, precisamos fazer alguma coisa. Não podemos deixar essa senhora sozinha", sussurrou Irmã Carmen, observando Esperança, que tentava abrir sua mala repetidamente, como se procurasse algo que pudesse explicar onde estava. O relógio do aeroporto marcava 14h30, o voo para Honduras.
Partiria às 16h15. As freiras tinham pouco mais de 1 hora para tomar uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. Mas Carmen, nossa missão, as crianças do orfanato estão nos esperando. Irmã Rosa hesitou, dividida entre o dever e a compaixão. Foi então que algo extraordinário aconteceu. Esperança, em um momento raro de lucidez, olhou diretamente nos olhos da irmã Carmen e disse: sei que vocês são anjos. Minha avó sempre me dizia que quando estivéssemos perdidos, Deus enviaria anjos para nos guiar. As palavras da idosa ecoaram pelo terminal. Os passageiros que estavam observando a situação se aproximaram ainda mais. A tensão era palpável. Algumas pessoas começaram a chorar abertamente. Não podemos subir naquele avião, declarou irmã Carmen com firmeza. Essa senhora precisa de nós agora. Mas o que vamos fazer? Não temos dinheiro para cuidar dela. Não conhecemos ninguém aqui em Miami. Irmã Rosa expressou suas preocupações práticas. O anúncio do embarque para o voo 447, com destino a Tegucigalpa, ecoou pelos alto-falantes. Era o momento da decisão final. As freiras se olharam, depois olharam para a Esperança, que as observava com esperança nos olhos cansados. Deus nos colocou aqui por uma razão, disse irmã Carmen, segurando firmemente a mão de Esperança. E essa razão está bem aqui, na frente dos nossos olhos. O que aconteceu nos minutos seguintes deixou todos os presentes em lágrimas e se espalharia pelas redes sociais, tocando milhões de corações ao redor do mundo. Irmã Carmen se levantou, caminhou até o balcão da companhia aérea e, diante de dezenas de passageiros que observavam em silêncio, disse ao funcionário: queremos cancelar nossos assentos no voo para Honduras. O funcionário, confuso, perguntou: há algum problema com o voo, irmã? Não, respondeu Carmen com voz firme e emocionada. O problema é que encontramos alguém que precisa mais de nós do que as crianças do orfanato neste momento. Um murmúrio de admiração se espalhou pelo terminal. As pessoas pararam o que estavam fazendo para presenciar esse ato de sacrifício puro. Irmã Rosa se juntou à sua companheira e, dirigindo-se aos passageiros presentes, disse algo que ninguém jamais esqueceria. Sabem, passamos a vida toda falando sobre o amor de Deus, mas hoje aprendemos que, às vezes, Ele nos coloca exatamente onde precisamos estar para demonstrar esse amor. Foi então que algo mágico aconteceu. A jovem mãe com o bebê se aproximou e disse: trabalho em um lar para idosos aqui em Miami. Posso conseguir um lugar para ela. O homem de negócios tirou sua carteira. Eu pago os primeiros 3 meses de cuidados. Uma senhora idosa, que estava sentada sozinha, se levantou apoiada em sua bengala. Eu também sou viúva e estou sozinha. Posso visitá-la todos os dias. Uma por uma, passageiros de diferentes nacionalidades, religiões e classes sociais se uniram ao redor de Esperança. Em questão de minutos, mais de 20 pessoas haviam se oferecido para ajudar de alguma forma. Dinheiro foi arrecadado, contatos foram trocados e um plano foi formado. Esperança, embora confusa pela doença, percebia que algo especial estava acontecendo. Sorriu pela primeira vez desde que havia sido abandonada e sussurrou: meus anjos trouxeram mais anjos. Todo o terminal havia parado. Funcionários do aeroporto, passageiros em trânsito, todos estavam emocionados. Muitos gravavam a cena, outros apenas choravam em silêncio, presenciando um milagre moderno de humanidade. 3 semanas depois daquele dia extraordinário no aeroporto de Miami, Esperança estava instalada no Lar São Francisco, uma das instituições mais respeitadas para idosos da cidade. Mas esta não era apenas mais uma história de caridade. Era o início de algo muito maior. A jovem mãe que se ofereceu para ajudar, chamada Patrícia, não só conseguiu lugar para a Esperança, como decidiu visitá-la regularmente com seu bebê. Sabe, minha avó morreu sozinha num asilo, confessou Patrícia às freiras durante uma de suas visitas. Nunca consegui me perdoar por não ter estado lá. Cuidar da Esperança está me curando. O homem de negócios, Sr. Martínez, não só pagou os primeiros meses, como criou um fundo permanente para casos similares. Durante anos, pensei que o sucesso significava apenas acumular dinheiro, disse emocionado. Mas quando vi o sorriso da Esperança naquele dia,
Entendi que o verdadeiro sucesso é fazer a diferença na vida de alguém. As irmãs Carmen e Rosa adiaram sua viagem para Honduras por 2 meses. Durante esse período, organizaram uma rede de voluntários que se reuniam semanalmente no lar, para cuidar não só da Esperança, mas de outros idosos abandonados. Descobrimos nossa verdadeira missão naquele aeroporto, disse irmã Carmen. Às vezes Deus muda nossos planos para nos mostrar um caminho ainda melhor. A história se espalhou pelas redes sociais com o título Anjos no Aeroporto. O vídeo da cena, gravado discretamente por um passageiro, foi visto por mais de 5 milhões de pessoas em apenas uma semana. Comentários do mundo todo chegavam diariamente, com pessoas compartilhando suas próprias histórias de abandono, solidão e também de esperança renovada. Mas a transformação mais incrível aconteceu com a própria Esperança. Cercada de amor e cuidado constante, seus momentos de lucidez se tornaram mais frequentes. Durante uma dessas ocasiões, disse algo que marcou profundamente todos os presentes. Meu filho pensou que estava me descartando, mas na verdade me levou para onde eu precisava estar. Às vezes, as maiores traições se transformam nas maiores bênçãos. 6 meses depois, Roberto tentou entrar em contato, alegando que havia mudado de ideia sobre abandonar sua mãe. Mas Esperança, em um momento de total clareza, disse através da irmã Carmen: diga a ele que encontrei minha verdadeira família. São pessoas que me escolheram quando ele me rejeitou. A rede de apoio criada ao redor de Esperança inspirou a criação da Fundação Anjos do Aeroporto, uma organização que hoje atende centenas de idosos abandonados em toda a Flórida. Patrícia se tornou diretora executiva, Sr. Martínez, o principal financiador, e as 2 freiras, conselheiras espirituais permanentes. A história nos ensina que família não se define apenas por laços sanguíneos, mas por escolhas de amor. Que às vezes precisamos ser abandonados por quem deveria nos amar para encontrar aqueles que realmente nos amarão. E um momento de compaixão pode transformar não só uma vida, mas dezenas, centenas, milhares de vidas. Esperança, agora com 79 anos, ainda vive no Lar São Francisco, cercada por sua família escolhida. Pode ser que não se lembre de muitas coisas por causa do Alzheimer, mas nunca esquece uma: tenho anjos ao meu redor, e isso é tudo que importa. E você, que acabou de ouvir esta história, talvez se pergunte, quando foi a última vez que você foi um anjo na vida de alguém? Porque às vezes, ser um anjo é simplesmente escolher ficar quando todos os outros vão embora. É escolher amar quando seria mais fácil abandonar. É lembrar que cada pessoa que cruza nosso caminho pode estar precisando exatamente daquilo que temos para oferecer nossa humanidade. A verdadeira lição desta história não é sobre o abandono de Roberto ou sobre a bondade das freiras. É sobre o poder transformador que existe quando decidimos ver o outro como família, independentemente de qualquer conexão prévia. É sobre entender que em um mundo que muitas vezes parece frio e indiferente, ainda existem pessoas dispostas a cancelar seus próprios planos para não deixar alguém sozinho. No final do dia, todos somos passageiros em trânsito neste aeroporto da vida. A pergunta é: quando encontrarmos alguém perdido e abandonado, vamos passar direto ou vamos parar para ser o anjo que essa pessoa precisa?